Estamos ao vivo! 8 horas em ponto, 8h01 agora, acabou de mudar o relógio. Boa noite! A produção vai avisar aí o pessoal. Boa noite! Já tem gente entrando aqui, que bacana! Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindas a mais uma live do Conquistando o Seu Imóvel. E a gente começou essa semana com um projeto muito legal de trazer aqui para você pessoas reais contando a história delas e como conseguiu conquistar o imóvel de uma forma que poucos sabem. E eu quero chamar ela, Marcelo, boa noite, Edson. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Ellen, boa noite, sejam muito bem-vindos. Escreve aqui para mim saber de onde vocês são, a cidade. Eu estou falando de São Paulo, mas a internet tem esse poder, né, de levar aí a nossa voz ao Brasil inteiro, ao mundo inteiro, né? Sejam muito bem-vindos. Então, a gente vai dar início a esse projeto onde a gente está trazendo pessoas reais, contando a história de vida delas. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Acho que estava muito próximo, né? A história de vida, né, delas, que muitas vezes pode ajudar aí você que está nessa batalha, que eu sei como é, já passei por isso. Curitiba, ô terra boa, hein? Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença, esse seu tempo, né, de ouvir a gente aqui, tudo foi preparado com muito carinho, para levar em uma forma diferente aí para vocês que estão nessa batalha. E eu não vou tomar muito tempo, eu já vou chamar a estrela da noite, a minha convidada especial, que está ansiosa aqui. Então, vamos trazer a estrela da noite, que está aqui, ó, direto da casa própria dela, do imóvel dela, né, do cantinho da toca dela. Vamos chamar ela, produção, vamos pôr ela aqui, a nossa querida Maria Penha. Boa noite! Boa noite, boa noite. Obrigada pelo convite, Elisiane. Eu que agradeço demais aí a prontidão, né? Sempre, quando eu comentei desse projeto, você falou, ai, com certeza eu quero contar minha história, né? Eu quero ajudar, né, os brasileiros a realizarem também. E para dar início, Penha, eu quero que você responda a primeira pergunta, né? A pergunta de ouro, que é: você, Maria Penha, conseguiu conquistar o seu imóvel de uma forma que poucos brasileiros sabem? Sim, com certeza, com certeza, consegui. Consegui comprar de uma forma que os brasileiros às vezes nem têm ideia. Que legal. Obrigada, viu? Obrigada por compartilhar aqui com a gente. E eu quero dar início, né, pedindo para você contar aí um pouquinho da sua história. A gente quer saber um pouquinho aí da história da Maria Penha, antes da conquista aí do imóvel. Bom, deixa eu contar um pouquinho, né? Bom, eu nasci em São Paulo, né? Meus pais são de Alagoas, já são falecidos, mas eles eram de Alagoas, e nasci na periferia da Zona Leste. Quando eu tinha uns 14 anos, os meus pais se separaram e a minha mãe, né, com 5 filhos, né, eu sou a mais velha de 5 filhos, vamos morar pertinho ali da Vila Carrão, não sei se, né, algumas pessoas talvez não conheçam, mas ela fica na Zona Leste. E a minha mãe, que hoje, às vezes, quando eu penso, falo assim, nossa, como que ela conseguiu, né, criar 5 filhos
morando de aluguel, e por causa disso também a gente morava em um lugar bem ruim, viu? Às vezes, quando eu lembro de algumas casas, nossa, eu cheguei a morar numa casa que já teve inundação, que eu vi botijão de gás boiando na cozinha, um desespero, né? Porque nós alugamos a casa, não sabíamos disso, que ela sofria esse risco, e de repente, na primeira chuva que deu, nós fomos, né? E é claro, minha mãe não ficou nessa casa porque não tinha condições nenhuma. E então a vida da gente muito difícil, né? Muito difícil, dinheiro contadinho. Eu comecei a trabalhar muito cedo, já com 14 anos, né, já estava registrada numa empresa. E só que a gente vivia um dia de cada vez, né? Não tínhamos planos, né? O que era mais importante era chegar vivo no final do dia. Né? Então, para a gente isso era importante, chegar vivo, conseguir pelo menos colocar a comida na mesa, né? Não tínhamos assim luxo nenhum, era tudo muito simples. Então, é uma vida muito difícil. Você sabe que não se pensava, nossa, minha mãe, coitada, acho que ela nem pensava em ter uma casa própria, né? Acho que ela nem tinha, acho que para ela era uma pretensão até pensar nisso, então ela não pensava nisso. E a gente, eu acho que acabava passando para nós essa coisa assim de não ter assim, perspectiva, porque realmente nós, eu e meus irmãos, não tínhamos perspectiva. Era a nossa perspectiva e maior responsabilidade era ter um trabalho, seja qual fosse, tá? Ter um trabalho, trazer o dinheirinho no final do mês, né? Dar lá o dinheirinho para minha mãe pagar as contas, e era isso. A gente não sonhava, não pensava muito no futuro. O que eu vou estar fazendo daqui 5 anos? O que eu vou estudar? O que eu vou ser quando crescer? Não tínhamos isso, realmente não tínhamos, né? Não tinha nem escolha, né, de sonhar. Não tinha Era escolha. Era proibido sonhar. A gente, né, eu acho até que por isso que naquele tempo as pessoas gostavam muito de, no final do dia, ficar assistindo novela, porque, de certa forma, isso que a gente meio que vivia a vida do personagem da novela e trazia isso um pouquinho para nós, porque realmente eu lembro que na época nós não perdíamos nenhuma novela, né, e eu acho que isso, a gente queria viver aquela vida, aquele luxo que se mostrava na televisão e tudo, mas aquilo era só, né, era fantasia, né, não era realidade. E hoje a minha mãe... as pessoas ainda passam por isso, né? Com certeza, não, eu ainda conheço pessoas da própria família, né, que ainda estão presos nessa armadilha, né, de você viver a vida um dia de cada vez e não ter, né, não pensar no futuro, né, então isso acontece muito. Bom, aí com 21 anos, né, eu casei, tá? É uma coisa também que acontece muito quando você tem uma vida muito difícil, você acaba casando porque você acha que casando a vida vai melhorar, que aí você vai ter sua casa, né? Mas, novamente, você casa e você não pensa em comprar um imóvel, você vai alugar um imóvel. Quer dizer, você acha como que um casal que está iniciando a sua vida não se prepara nesse ponto, não, vai e aluga uma casa, quer dizer, ao invés de você acha que está se livrando de um problema e você está arrumando outro, porque não tentar resolver uma coisa com outra e não adianta nada, então você fica lá preso também no aluguel. Bom, quando eu passado, assim, quando eu tinha 26 anos, né, por vários problemas, até problemas financeiros mesmo, e a gente era muito jovem, né, realmente não sabia o que queria da vida, porque começamos a vida sem ter planejamento nem nada, e aí nos separamos, tá? Eu já tinha um filho, eu tive um filho quando eu tinha 24 anos, né, com 26 anos a gente se separou. E, de repente, eu me vi sozinha com um garoto. Não tinha como eu ficar na casa, apesar de ser uma casa alugada, mas tudo era muito organizado, era tudo muito bonitinho, mas eu não tinha como manter aquilo, tá? Eu trabalhava, mas é aquela coisa, como eu também nunca pensava em perspectiva, eu não pensava nem mesmo em melhorar a minha vida educacional, sabe, assim, e foi na separação que parece que também deu, sabe, um clique, falei assim, não, eu preciso buscar melhorar a minha vida, porque agora estou sozinha com uma criança, né? Mas eu tive que vender todos os móveis e morar com a minha mãe, até resolver o que eu ia fazer da vida.
Naquela época, né, eu já trabalhei, assim, eu era uma exímia datilógrafa, né, que naquele tempo não se exigia muito. Eu falava muito bem, né, eu sabia me comunicar, tinha uma boa aparência, e aí fui trabalhar de secretária, né, e, Uhum. e assim, profissionalmente eu estava indo bem, voltei a estudar, aí, Uhum. com 27 anos, eu trabalhava de temporária, foi uma época que eu resolvi trabalhar de temporária, até para conhecer outras empresas, porque eu não sabia, eu não queria trabalhar numa empresa de um jeito, numa outra empresa que faz outra coisa, eu queria me especializar em alguma coisa, né? Entendi. E aí, até que, assim, fiz muita amizade com as meninas da agência, que acabaram me dando passando para mim empresas boas. E aí, Hum. um dia, me ligaram e falaram assim: olha, Maria Penha, tem uma empresa assim, tá precisando de uma pessoa com seu perfil e tal, e vai lá. Ai, quando eu cheguei lá, eu vi aquela empresa enorme. Eu falei, nossa, e era para temporária. E tinha que umas 30 meninas também para fazer que era uma seleção que começou às 8 da manhã e foi até a noite. Quando eu saí da empresa, já tinha escurecido. E Uhum. uma coisa atrás da outra, e eu acabei conseguindo a vaga, né? Quer dizer, já fui uma felizarda aí de conseguir essa vaga. E Uhum. aí, no dia seguinte, comecei a trabalhar nessa empresa. Trabalhei em alguns departamentos, mas sempre como temporária, cobrindo férias, menina que saiu para ganhar neném. E aí eu tinha um diretor, que é José Raul, né, o nome dele, a gente sempre se encontrava tal, e aí que se criou uma afinidade, e aí ele acabou me convidando para trabalhar no departamento dele, para ver se eu, né, me enquadrava. Fui trabalhar Uhum. com ele, mais ou menos um mês depois, ele deu ok para a efetivação, né? E para mim foi maravilhoso, porque aí eu passei a ter assistência médica, tudo aquilo que a empresa poderia me dar. E era uma empresa maravilhosa, tá? É uma empresa que infelizmente não existe mais, mas ela foi assim para mim assim uma empresa maravilhosa. Tenho boas lembranças. Bom, Um divisor trabalhei de águas, né? divisor, não, ali a minha vida começou a mudar, né? Imagina. Assim, já começou alguma coisa acontecer e, né, viver uma luz no fim do túnel. Uhum. Só que eu estava morando com a minha mãe, e esse meu diretor, né, de vez em quando a gente conversava. E aí, uma vez eu falei para ele, né? Sim, comecei a ganhar bem, né? Em comparação do que eu ganhava em outras empresas, né? Comecei a ganhar bem. E nossa, eu gastava, gente. Nossa, eu comprava tudo que eu via de roupa legal. Imagina, eu tinha 27 anos, né? Recém-separada, estava Hum. bonita. Até emagreci, né? Tava bonita. Falei assim, nossa, tá. Eu chegava na empresa todo dia linda, maravilhosa, secretária. Eu sempre gostei daquele, né, o figurino chique de secretária, salto alto e tudo mais. Só que eu estava vivendo de aparência. Por quê? Chegava no final do dia, eu voltava para casa da minha mãe, que não tinha um quarto para me ceder, então eu dormia na sala com meu filho, sabe? Às Uhum. vezes era até incômodo, porque se alguém queria assistir um jornal, queria assistir alguma coisa e eu estava cansada, eu não tinha muito que, eu não podia reclamar, afinal de contas, né? Eu que voltei para a Por casa favor. dela, né? Hum. E aí, um dia, conversando com meu diretor, né, num bate-papo, tomando um cafezinho, aí falei para ele. Aí ele olhou para mim e falou assim: o que você está fazendo para resolver isso? Aí eu falei assim: não estou fazendo nada, não sobra nada no final do mês. Aí ele, sabe, ele ficou assim, porque ele sabia quanto que eu ganhava, né, era meu chefe. Mas é assim, aí o que ele fez? Ele falou assim, Maria Penha, eu quero que você, esse mês, você anote tudo, tudo. Ele montou, ele mesmo escreveu num caderno, né, um caderno até que ele me deu, despesas fixas, aí ele colocou tudo que eu tinha que considerar como fixa, e despesas variáveis. E numa folha eu tinha que marcar, até cafezinho, falou assim, até um cafezinho que você tomar ali no barzinho ali da esquina, você tem que marcar. Aí eu falei assim, tá bom. Aí comecei a marcar. E justamente aquele mês eu tinha a dívida da lojinha, porque naquele tempo, da década de 80, não tinha esse negócio de cartão de crédito. Sei. Você tinha a dívida, o fiado lá na loja, na Carnê. manicure, o carnezinho. E aí, eu marquei, nossa, quando eu sentei com ele para ele ver, ele mesmo ficou abismado, né? Quanta coisa eu comprava
e realmente não era tão necessário, era uma coisa assim para, sabe, que era bonito, todo dia tá bonita, maravilhosa, sapato novo, não sei o quê, mas que não me dava satisfação nenhuma, né? E Momentânea, né? momentâneo. Aí o que acontece? Eu comecei no mês seguinte, ele falou assim, aí ele me explicou, aí ele falou assim, olha, com essa realidade aqui, você não vai chegar a lugar nenhum. A única coisa que você vai fazer é encher seu guarda-roupa de coisas, mas que não vão trazer o imóvel que você quer, não vão trazer a independência, porque na época eu queria independência, né? E eu não conseguir resolver isso da forma como eu estava seguindo. No mês seguinte, eu comecei, claro, acabou a dívida, né? Acertei o que tinha que acertar e comecei. Aí que eu vi quanto que sobrava. E aí ele me falou uma coisa que era muito importante. Ele falou assim: não espere sobrar. Já faz um planejamento. Como aqui? Ele fez um planejamento, né? Para mim, assim, no início, você recebeu o pagamento, já separa quantos por cento. Então, aí fez a conta, tal. Quantos por cento eu podia dispor do meu dinheiro para todo mês colocar, ainda naquela época, na velha e boa poupança, né? Aí foi o que eu fiz. E aí eu comecei, sabe? Eu comecei a pegar gosto, porque todo mês eu via aquele, né? Aquele pouquinho, tal. Um dia ele chegou, naquele ano, né? Que foi o ano que eu estava morando ainda com a minha mãe, um dia ele chegou assim, passou na frente da minha mesa, você viu o jornal aí? Você viu que o plano Bresser, e que agora, se você pegar o dinheiro que você tem lá na poupança, pegar e for comprar as coisas que você precisa para uma casa, para você poder mudar, para você alugar um lugar para você já pode, porque quando veio o plano Bresser, ele te dava, com dinheiro na mão, poder de barganha nas lojas. Então, você ia lá, comprava uma geladeira e você tinha poder de barganha. E foi o que eu fiz. Nossa, eu comprei até uma máquina de lavar roupa que eu nunca tinha tido uma máquina de lavar roupa na minha vida, né? E até uma máquina... Então, quer dizer, eu vi assim que em 6 meses eu consegui juntar um dinheiro que eu comprei fogão, geladeira, comprei o armário de cozinha, comprei a máquina de lavar roupa e arrumei um lugar para guardar até eu conseguir uma casa. E é claro que parece que uma coisa leva a outra, né? Porque não demorou muito, de repente me surgiu, alguém ficou sabendo que eu estava procurando um lugar para morar, e aí me surgiu, nossa, no dia eu fui, vi a casa, uma coisa assim é certa, quando a coisa acontece, eu tenho atitude mesmo e vou lá e faço. E fui e aluguei a casa, e naquele dia, minha mãe levou até um susto quando eu cheguei com o caminhão, e já né, arrumei as pessoas lá e colocamos as coisas no caminhão e fui embora com meu filho. Uma coisa que eu lembro muito bem, que eu falei para o meu filho tinha 3 anos e meio. Eu falei para ele, assim, naquele dia que a gente dormiu, no primeiro dia na casa, né? Falei assim, esse aqui vai o primeiro dia das nossas vidas. Porque pela primeira vez eu era dona da minha vida. Eu saí da minha casa, casei, fui morar com meu marido. Voltei para casa da minha mãe. Quer dizer, até aí eu não tinha tido a minha vida. Aí... A partir daquele dia, eu passei a ter controle de tudo, né? Coloquei o meu filho numa creche perto do trabalho, então tudo era minha responsabilidade. E eu peguei gosto por esse negócio de planejamento. Foi uma coisa muito boa. Eu acho assim, foi uma sorte para mim, uma bênção, uma pessoa aparecer na minha vida, porque naquele tempo não se falava nada disso. Ninguém falava de planejamento, ninguém sentava, não tinha uma pessoa para sentar com você, ou mesmo que você pagasse, que você procurasse alguém para sentar e falar assim, olha, vamos fazer um planejamento pessoal financeiro, né? Então, aí, esse foi o início. Era falta de educação falar de dinheiro, né? Bom, só que... Era... Aí né, o que aconteceu depois? Eu peguei gosto, aí eu comecei. Assim, não, aí começou a me dar aquela coisa assim, ai, meu Deus, preciso agora comprar o meu cantinho, né? Porque morar de aluguel é muito ruim, né? Você fica preso em umas coisas. Eu morava na casa na parte de cima, o dono da casa morava embaixo, então eu percebia que tinha um pouco aquela coisa de horário de chegar, sabe? Aquela coisa assim, né? Então, era muito ruim. Porque você tem, né? Você é independente, mas de repente você vê que não é tão independente assim. E aí eu comecei a ver preço de imóvel.
Na época, até assim, lugar simples, eu não me, na época não me incomodava que fosse longe do trabalho e tal. E aí eu falei, eu preciso de tanto. Aí eu comecei a fazer planejamento a longo prazo para ver quanto tempo eu precisaria juntar dinheiro para conseguir comprar um imóvel. Aí comecei. Isso em, deixa eu ver, foi 87 que eu mudei, aí 88, 89, aí 90. Putz, aí eu estava até com uma graninha boa. Eu lembro que na época eu nem colocava na poupança. Tinha uma aplicação tipo, que igual o CDB, LC, né? Essas aplicações. Tinha uma empresa, tinha um banco dentro da empresa que eu trabalhava, que era o Banco Nacional, que nem existe mais. E aí mudou o presidente, né? Foi quando veio o Collor, né? Collor de Mello, aquele feliz. Aí o que foi que aconteceu? Eu comecei eu fui tão inocente, porque eu já até comecei a ouvir falar de possibilidade de confisco, tal, por causa da alta taxa de inflação. Aí falei assim, e agora, né? O que eu faço? Bom, fui lá no banco e falei assim, ó, transfere tudo isso aí para minha conta corrente. Por quê? Eu pensava, na minha conta corrente não vai mexer. Porque hoje em dia eles falam muito assim, o confisco da poupança, mas não foi só da poupança, não, foi da conta corrente. Porque o meu dinheiro nem na poupança estava. Poxa, você sabe que é você chegar em casa, você ligar o jornal, né? O Jornal Nacional, ligar o Jornal Nacional e falar assim, aquela mensagem, né? Aquele negócio que o Jornal Nacional faz, não, ai, confisco da poupança. E lá o meu dinheiro só ficou R$ 50, né? Que na verdade era 50 cruzados, era uma coisa assim, na época. Nossa, eu fiquei chocada. Olha, eu não chorei, né? Eu li, nossa, só que eu ouvia no jornal é que pessoas morreram, se mataram, teve gente que tinha do imóvel para aplicar o dinheiro e era pessoa aposentada, sabe? E simplesmente ficou sem o dinheiro e ficou sem o imóvel, né? Então, teve casos de pessoas que se mataram. Nossa, foi horrível aquele período. Bom, depois, aí pior, né? Aconteceu isso, aí em 6 meses a empresa fechou. Quer dizer, de repente eu já não tinha mais o dinheiro e não tinha mais o meu emprego. Né? Mas, como era uma empresa muito boa, muito conhecida, quando eu comecei a mandar meus currículos, não foi difícil de arrumar um emprego. Tanto que eu lembro bem que mesmo com aquele desemprego todo, eu tive umas 3 propostas, né? E acabei indo trabalhar numa multinacional ali na Berrini. E aí, logo de início, assim, né, conversando, conhecendo o pessoal da empresa e tal, eu tinha muito contato com uma advogada, que era a doutora Adriana, e ela estava entrando, né, na justiça para reaver o dinheiro da empresa, e alguns funcionários aderiram, e aí ela ficou sabendo também que havia acontecido isso comigo, e eu acabei entrando para fazendo parte dessa turma. E tivemos a sorte de que o nosso caso foi parar com o juiz que estava dando liminar, né, que estava obrigando o governo a devolver o dinheiro para a gente. E eu recebi o dinheiro de volta, mas me fala, totalmente desvalorizado, né, como se de repente virou pó, né. Mas eu não desisti, não desisti Não, eu falei assim, não, eu não vou, só porque aconteceu isso, eu não vou mais guardar, não, continuei a guardar dinheiro. E fiz fiz um planejamento de quanto tempo eu levaria. Só que o que acontece você acaba meio que nadando e morrendo na praia, né? Porque você está guardando e você nunca tem, até conseguiria, mas, nossa, eu teria que morar muito longe, em local muito ruim, com um filho para criar, né? Um filho que precisava de mim, a gente precisava de segurança, era só eu e ele, e se morar, né, de repente morar num lugar que não nos desse segurança, então eu falei, não, tem que pensar melhor nisso. E aí, é aquela coisa, eu tive a primeira lição, que era fazer um planejamento. O que me faltou naquela época? Alguém para me orientar com relação ao imóvel. Cheguei até a ir a banco, né, fazer financiamento, como que eu faria e tal, nossa, os valores, 30 anos para pagar, aquilo me dava assim, né, me dava pavor. Aí, eu saía muita notícia na época que eu acompanhava, de pessoas que
que perdiam o imóvel porque ele não conseguia pagar. Eu mesma fui com uma amiga minha que estava procurando um imóvel e todos os imóveis que a gente estava vendo estavam indo para leilão, sabe? Ela ia comprar através de leilão, estava indo para leilão. Cheguei até aí um imóvel que nem pudemos entrar para olhar o imóvel, porque simplesmente, imagina, a pessoa estava com raiva, né? Porque ele estava perdendo o imóvel dele, não estava conseguindo. Então, olhando essas coisas, falei, não, financiamento é uma coisa que eu não daria para mim, né? Eu tinha muito medo. O que se falava muito é que um imóvel no final poderia chegar a valer 3 vezes o que realmente, né? Você acabaria pagando 3 vezes o que ele realmente valia. Então, eu não queria. E eu não tinha outras opções. Outra, uma que eu até vi, que até a gente chegou a me mostrar, sabe? É aquele lá daquele imóvel que não tem nada regularizado, que não tem uma escritura, esse eu também não queria, porque... Já estava vacinada, né? Já pensou? De repente, você está lá no imóvel e aí chega lá alguém, um oficial de justiça, e fala para você desocupar, porque o imóvel não está... tudo de novo, não. Tudo de novo. Tá? Então, apesar de continuar guardando, né, eu parei um pouco. Eu fiquei, assim, uns 10 anos, um pouco mais, sem saber, sabe? Continuei, né, fazendo sempre focando no imóvel, mas algo me segurava, algo não me abria para entender o que eu poderia fazer, né? Essa é uma dificuldade muito latente aí nas pessoas, né? De não ter um GPS, uma direção ali do que fazer, a não ser ir para o financiamento. Exatamente. Cheguei aí a gente que vende na planta, né? Que o cara te promete 1000 coisas e tá ali, mas fala, não, assim, algo me dizia que não ia ser legal, né? Que eu estaria entrando numa roubada. Bom, aí eu falei assim, não, eu preciso tentar, porque assim, a parte de ir atrás, de considerar, de ter o dinheiro, de planejar em cima, essa parte eu já tinha conquistado, mas eu não sabia a outra parte, né? Até que algumas pessoas começaram a falar para mim, por que eu não chamava alguém, uma pessoa para me orientar, né? Porque hoje em dia no mercado, né, tem consultores, tem pessoas, né, pessoas que entendem, porque muitos me falavam de consórcio, tá? Eu cheguei a receber uma empresa uma vez de consórcio, né, que nem tinha ligado para mim, tinha ligado para o meu chefe, e aí me perguntou se eu tinha imóvel, e aí uma coisa levou a outra, e a pessoa foi lá e fez uma reunião comigo, e me explicou como é que funcionava. Mas ainda eu ainda estava assim, resistente, porque eu não tinha muito conhecimento como funcionava. Eu já ouvia falar muito do consórcio de automóveis, né, mas eu não conhecia nada, né, de como funcionava de imóveis. Aí eu falei, não, eu vou chamar, né, essa pessoa que me indicaram aqui no trabalho, lá no escritório, inclusive a gente tinha eu tenho uma lanchonete, né, aí marquei um cafezinho com ele. E aí eu fiz uma lista de perguntas, né? E aí ele me explicou, aí ele entendeu como é que era no meu caso, né? Quer dizer, ele além de explicar como funcionava o consórcio, ele analisou no ponto de vista de, assim, Maria Penha, na minha situação, ali naquele momento financeira, qual que era o melhor para mim. E ele me sugeriu, falou assim, você tem que entrar num grupo em andamento, né? Porque você já teria condições de fazer isso. E aí eu falei assim, tá. Eu peguei e chamei um corretor, que inclusive era até o corretor que via a parte do meu seguro, né? Seguro do meu carro. Aí chamei o corretor e aí ele acabou me apresentando nossa, assim, a gente numa conversa, porque ele achou até estranho, né? Porque eu não perguntei muita coisa, porque eu já sabia tudo, né? E aí eu assinei, entrei num grupo em andamento, quando eu fiquei 2 anos pagando, né, nesse grupo. Eu entrei, acho que foi em 2009.
2009. Quando foi em 2011, 2010 eu já comecei a ensaiar, olhar como é que era esse negócio de lance, né? Eu estava pagando e tudo, mas eu sempre me avisavam, né, quando seria o lance, mas eu não ia atrás ainda. Mas quando foi em dezembro de 2010, eu ainda pensei, né? Falei assim, será que dezembro é bom eu entrar? Porque essa época está todo mundo de férias e, de repente, que podem aceitar o meu lance. Mas aí eu falei, não, eu quero ver como que funciona isso. Eu não quero fazer por internet, não. Eu quero ir lá. Aí, quando foi em fevereiro, né, eu fui para ver como funcionava. E aí fiz, né, na entrada lá, fiz o meu lance, entrei no lugar lá, cheio, né, com várias TVs, né, sentei numa poltrona e fiquei lá. E aí, quando começou, né, aí saí de lá já com o meu lance aceito. Quando eu passei pela moça, né, que entreguei o papelzinho que ela me deu, ela falou assim, o seu lance foi aceito. Ai, fiquei tão emocionada. É uma emoção que não tem preço, né? Não, fiquei muito emocionada, porque depois disso, era o quê? Era juntar as coisas, né? Já me deram a lista de que eu precisava, né? Toda a documentação e tal. E aí, o mais difícil era procurar um imóvel. Ai, meu Deus! E foi até uma fase bem interessante. Procurei, fui em vários lugares, né? Esse onde eu moro, né? Onde eu comprei meu imóvel, é aquela coisa, né? Tem umas coisas que eu acho assim que tem que ter energia, né? Aquela energia que você chega num lugar e fala, igual a energia boa que eu tive lá na Vilares, né? Quando eu entrei na empresa e que falei, eu quero ficar aqui, eu quero, né, estar aqui com esse pessoal. A mesma coisa eu senti quando eu entrei nesse condomínio que eu moro hoje. Eu falei assim, não, eu quero nesse condomínio. Eu lembro dia, viu? Eu lembro, assim, de você falar, não, preciso de ajuda, e a gente foi, né, ajudou, mostrou lá as opções da região também, falou, vamos olhar que a gente vai achar. Eu lembro de vocês me falando assim, falando assim, olha, você tem que ir dia de chuva lá, você tem que ir à noite, tudo, para ver como que é o trânsito, porque assim, é um lugar que você vai morar, exatamente, né? E era um lugar que, né, que é próximo do lugar que eu trabalhava, né? Porque hoje eu estou aposentada, né? Mas é próximo, então tudo assim, tinha que ser certinho, né? Para não ter, depois de tantos anos, poxa, quando eu fui ver meu imóvel aqui, né, que as coisas começaram a acontecer, eu já estava com 50 anos, já tinha entrado nos 50 anos, então não tinha mais tempo para brincar, para me perder no meio do caminho, né? Uma coisa que eu lembro muito também era alguns imóveis que você tinha achado e o imóvel estava irregular. Nossa! Gente, é uma coisa... Não vou aceitar esse imóvel. Não, tinha um imóvel... Não, é para sua segurança, né? Não, tinha um imóvel que o marido queria vender sem que a esposa soubesse. Gente, como que você vai vender o imóvel? Então, é uma coisa que também eu acho que, para mim, um consórcio foi maravilhoso, foi nisso. A parte jurídica, a assessoria jurídica, porque, olha, eu sei que veio uma pessoa aqui para olhar o imóvel, a estrutura, se o valor, né, tudo para ver se o valor que eu estava pagando estava dentro do mercado. Então, gente, eu não tive que me preocupar, porque eu lembro quando eu ia ver alguns imóveis que eu até gostava, mas quando a pessoa já começava a me contar, aí eu já parava. Falei assim, olha, me desculpa, mas eu estou comprando através de um consórcio que tem assessoria jurídica. Então, se tiver algum entrave, a gente não vai, então não adianta. Então, tem que ser algo certo. Quando esse apartamento até foi engraçado, né? O que eu fiz? Olha, eu gostei do condomínio, então eu pedi para o síndico se eu podia deixar um cartãozinho meu informando que eu estava interessada, que eu gostei muito do condomínio, que eu estava interessada num apartamento nele, tal, assim, e aí para ele deixar no quadro de avisos. Aí, quando foi, é claro, várias pessoas viram, né? Várias pessoas me ligaram, né? Umas 3 pessoas me ligaram. Então, vi uns imóveis que não tinha nada a ver, né? Assim, que não tinha muito, né? De repente, eu até poderia comprar, mas é que eu tinha que chegar nesse que eu estou hoje, né? Entrei aqui com o pé direito
E quando eu entrei, nossa, o piso maravilhoso, porque eu já tinha visto a planta do apartamento e eu amei, porque é uma planta aberta, né? O piso maravilhoso, a cozinha lindo, o piso lindo. Entrei na cozinha, os armários embutidos, no quarto, também armários embutidos. Nossa, como o Marcelo, que era o dono desse apartamento, gostava de armários. Aí entrei no outro quarto, mais armários, tudo embutido, tudo bem feito, tudo da melhor qualidade, de madeira, não é aquela coisa, de madeira, quer dizer, era um bônus. Quer dizer, eu ia comprar um imóvel que, além de ser do jeitinho que eu queria, eu não ia precisar comprar os móveis, não ia precisar comprar nada, estava tudo aqui. Só ia comprar o necessário mesmo. Estava te esperando, né? Não, com certeza. Eu sentia a coisa que eu precisava, que é sentir energia boa, tá? Os donos desse apartamento tinham uma energia boa, que eu sinto essa energia boa até hoje, né? E aí já negociei, já dei uma choradinha no preço, né? Porque a gente não pode deixar de tentar ganhar um pouquinho, e acertei com ele. Questão assim nossa, acho que nos 2 meses o apartamento já estava já estava no meu nome, né? O consórcio marcou um lugar lá no próprio cartório, aí fui lá com eles já acertaram e tudo, né? A escritura já saiu no meu nome, né? Eu comecei esse negócio em 2009, e em 2019, não, perdão, foram 9 anos, 2018, dia 15 de dezembro de 2018, eu paguei a última parcela. E com uma coisa, hein? Não, e com uma coisa boa, porque eu pagava um valor que depois que o consórcio falou assim, olha, se você quiser, você pode optar, você paga um pouco mais tempo, né? Porque eu poderia, se eu pagasse aquele valor que eu já pagava como consórcio, eu terminaria de pagar em 4 anos. Se eu quisesse diminuir ele para poder ficar, né, mais tranquila, eu poderia dividir e pagar em 9. E foi o que eu fiz. Eu falei, não, vou pagar em 9, porque eu vou mudar. Precisava ter uma receita, né? Ter um valor em caixa para poder bancar, que eu comprei tudo novo, né? Porque quando você mora de aluguel, você tem um grande problema. Cada casa que você mora é de um tamanho. Então, aquele sofá lindo que você tinha, quando você muda para uma outra casa alugada, você tem que desfazer dele, porque na outra sala não cabe. Né? Então, você nunca tem as suas coisas, né? Cada lugar que você mora, você tem que desfazer de uma coisa ou de outra. E nunca fica do jeito que você quer, né? Não, de jeito nenhum, não fica de jeito nenhum. Então, é isso. Aí eu levei esse tempo, né? Quando paguei. E uma coisa boa, Elisiane, é que eu podia bater no meu FGTS a cada 2 anos, tá? Então, fui amortizando, porque eu sempre estava de olho que o dinheiro, era melhor eu pegar o meu dinheiro que eu ganhava, né? Que eu sempre pensava, pegar o meu dinheiro e já ia batendo para poder reduzir a minha dívida e acabar mais rápido. Mas eu vi que valia mais a pena eu tirar do FGTS, que não estava rendendo, né? O FGTS não rende muito. E não pode fazer nada com ele, né? Preso, né? Então, E a cada 2 anos, eu usei na primeira, né? Na primeira, quando eu fui no cartório, que deu tudo, né? Estava tudo certo, ali já estava, a primeira parte, né? Que eu usei o FGTS que eu tinha, né? Que era até um valor razoável, e depois, a cada 2 anos, eu ia lá e abatia novamente. Então, por isso que, né? Quando chegou em 9 anos, eu consegui pagar toda a minha dívida. E aí fez até outro, né? Fez até um de carro. Até tive consórcio de carro. No consórcio, no consórcio de carro, acho que foi quando eu comprei o Onix. O Onix, que hoje eu já estou... Não, o Onix não, perdão. Um Citroën, um C3. Um Citroën preto. O C3, aí depois, né? E aí, claro, depois você não paga mais, você não está mais pagando aluguel, é um dinheiro, né, que tá sobrando e tal, né? Aí esse último carro eu já até consegui comprar ele à vista, né? Usando a venda do Onix,
né, já achei melhor. Mas foi bem interessante, e a do carro foi também muito rápido, muito rápido. né? Ô, Penha, o Marcelo colocou aqui, né, que ele também tem dificuldade aí, está sofrendo todo mês aí pagando aluguel. Ele colocou aqui no comentário. Marcelo, calma, que tem uma saída. Dessa história, Penha, da sua história, né? Eu anotei alguns pontos que eu acho que, assim, para quem, né, de repente está numa situação de que olha lá no fim do dia, né, acha que ganha pouco, né, acha que a opção é só financiar, ou ter muito dinheiro, enfim, né? É, da história, né? Desde quando você conheceu lá o que te meio que já virou um pouco, ele já te mostrou ali um caminho. Não é que você ganha pouco, é que você está gastando muito, né? Você está gastando de repente você está tendo uma liberdade aí, porque eu falo, porque eu também, né, vim de uma família de classe média, onde a gente não tinha tanto dinheiro assim para gastar com roupa, para comprar. E aí, quando você começa a trabalhar, você quer, né? Você acha que você tá se satisfazendo. Quanto, na verdade, você, né? Você está dando loja, você está dando pro dono da loja de sapato. O dono da loja ficava feliz da vida. Exatamente. E essa mudança de mentalidade, ela da gente enxergar que a gente é assim, né? A gente fala, não, isso que você está falando, não, isso não é para mim, né? Então, a vida inteira a gente vê que, tipo, ó, dinheiro não é honesto, dinheiro é sujo, né? Uhum. Às vezes era até falta de educação falar de dinheiro. Então, e aí a gente precisa de ajuda, e não é né, a gente não consegue falar com todo mundo. Normalmente, círculo de amizade, de parentes, as pessoas são muito parecidas, né, com a gente. E aí tem que vir um chefe uma pessoa de outro lugar estranha. aí para mostrar que dá para fazer. Não, é verdade. E aí um ponto que eu acho que é muito assim, para quem está ouvindo essa história, né? Você poderia ter posto a culpa no Collor, você poderia ter posto a culpa na empresa que fechou, você poderia ter posto a culpa no leilão lá de imóveis que você foi. Cara, você poderia e falar assim, não, isso não é para mim. Assim como, de repente, você ainda que está na mesma situação. Né? Então, eu acho que acho que a virada, né, dentro é mais interno, né, muito mais interno do que externo, da gente se verdade. olhar, e aí o primeiro ponto, né, é você enxergar isso dentro de você. Porque, assim, às vezes você encontra... trabalhando isso. Você encontra, às vezes, uma pessoa que quer te mostrar, né? Fala assim, olha, você tem uma saída, mas às vezes nós ficamos muito reticentes e presos a algo que nos faz com que a gente não ouça. Eu sei, porque eu já tentei passar isso para algumas pessoas, que assim, da família, né? Que faz assim, faça um planejamento, inicia, porque a pessoa, né, pessoas da família que estão morando de aluguel e que não conseguem sair. Então, você tenta mostrar como que às vezes, quem vê hoje, acha assim, não foi fácil. Não foi fácil. Foi sorte, né? Foi sorte. Não, eu tive que aprender uma coisa que assim, ter controle da minha vida. Você sabe que uma coisa que aconteceu comigo, quando a minha mãe faleceu, né? Eu fiquei, meu filho sempre me pegava fazendo as minhas anotações. Era normal eu chegar no final do dia e fazer anotação, o que eu gastei, se eu passei no mercado, se eu passei no açougue, o que eu gastei naquele dia.
E eu fiquei uns 2 meses sem fazer isso, porque, né, a morte da minha mãe me abalou muito, e aí eu fiquei 2 meses. E eu lembro que um dia ele chegou, né, e eu estava sentada no sofá, ele chegou assim, olhou para mim, estava eu lá de novo com o meu caderninho, fazendo as minhas anotações. Aí ele falou, ai, ufa, mãe, graças a Deus que você voltou ao normal. Porque para ele o normal era ver eu tendo controle da minha vida, das minhas coisas, né? Não deixando assim a vida ser aquela coisa, né? Dia a dia, e você não parar, não fazer suas anotações, ver o que você vai fazer no dia seguinte, onde você gastou errado, né? O que você fez com o seu dinheiro naquele mês. E é só anotando que você. Se você está se pagando, né? Que a gente não lembra de Exatamente. pagar, né? A gente paga todo mundo, menos a gente, né? Então, acho que, assim, eu tive, foi 2 momentos na minha vida, né? O primeiro, ter encontrado, né, o José Raul, meu chefe, meu diretor, que mais que um chefe foi meu amigo, né? Porque, imagina, o chefe se preocupar, e não era só comigo, não, era com a equipe toda, ele era assim. E depois, passado algum tempo, né, os amigos que me alertavam, né, que de repente o consórcio seria uma coisa boa, mas que eu devia chamar alguém, uma pessoa especialista, para tirar todas as minhas dúvidas, né, que era mais fácil. Legal. Então, Legal. né, tudo isso acabou fazendo com que eu realizasse, né, esse sonho, que na verdade acaba sendo uma coisa que sabe, que me dá segurança, né? Chegar hoje, eu estou com 60 anos e era uma preocupação que eu tinha. Ai, se eu chegar com 60 anos e não, né, não ter onde morar, Então, não ter, isso depender só da aposentadoria para pagar. Já pensou aposentada pagando aluguel? Não, de jeito nenhum, né? Então, o Marcelo escreveu aqui, Penha. Estou gostando de ouvi-la. Ela passa paz. Que legal. que bom. Obrigada, Marcelo, obrigada. Quando é verdadeiro, né, a gente não precisa nem combinar, né, Penha? Quando a história é verdadeira, vai passar paz mesmo, vai passar, de repente, mas de que tem um jeito, tem uma forma, né? E esse projeto, ainda que no início, né, Marcela, a gente está no início desse projeto, mas eu já consigo enxergar ele lá na frente, sabe? Grande, ajudando muitas pessoas. Quem está aí no Pará, ele falou que estava no Pará. Quem está aí no Pará, né? Quem está aqui em São Paulo, quem está no Rio, onde as pessoas estiverem, né? Porque assim como a Penha teve lá o chefe dela, que né, sem interesse nenhum, né, com genuíno interesse, né, ele se colocou no lugar dela. Esse projeto ele traz isso, né, para você, para levar informação, né, para todos os brasileiros de que existe uma outra forma, né, que existe uma luz no fim do túnel e que às vezes para comprar o imóvel você precisa desbloquear algumas coisas aqui dentro. Você precisa entender primeiro você, se enxergar, exercitar, né? E o mais importante, né? Que é uma coisa que demorou de repente para chegar, né? Até você, Penha, que foi ter um guia, né? Ó, legal, você já aprendeu isso, e qual que é o próximo passo? Né? Então, esse projeto do Conquistando o Seu Imóvel, ele traz desde a sua mentalidade, né, desde o que você ouvia desde criança, passa pela educação financeira, porque infelizmente sem dinheiro a gente não consegue comprar imóvel, então você precisa se educar, né, e quebrar esse tabu de falar de dinheiro, né, e falar de dinheiro com quem precisa ouvir. É muito fácil falar de dinheiro com gente que só quer investir porque tem dinheiro, né? A gente precisa falar de dinheiro com quem ouviu, né, cresceu ouvindo que não era para se falar sobre isso. Então, é para essas pessoas que a gente quer falar, né? E aí, a gente está chegando aí no finzinho já. Eu queria que você, de repente, lembrasse da Maria Penha de 30 anos atrás, né? Lembrasse dela e se você pudesse dar um recado para ela, né? De repente, voltar ali, ó, no tempo, o que você falaria para ela? Para Maria Penha, para você. Ai, se eu voltasse lá para Maria Penha, né?
de antes disso, né? Sei lá, a Maria Penha, quando ela tinha aí 16, 17, 18 anos, né? Começou a vidinha, ou até mesmo quando estava lá com 21 anos, se casando, né? Uhum. Pare, procure primeira coisa, conhecimento, leia mais, procure pessoas que genuinamente vão te ensinar como conquistar os seus sonhos, tá? Como você realizar, porque a Maria Penha daquela época, olha, se a Maria Penha daquela época se encontrasse com a Maria Penha de hoje, ela iria ficar assustada, Não ia se porque reconhecer. muitas coisas que eu fiz nesses últimos anos, e que até que eu acho que me destravou muito isso da conquista do meu, né, do meu cantinho, né, do meu imóvel, me destravou para muitas outras coisas, né, me deu mais, me fez mais impetuosa, me fez correr atrás de outras coisas, que de repente eu não queria mais só viver sonhos, eu queria realizar eles, eu não queria ficar sonhando apenas, né? Legal. Então, a Maria Penha daquele tempo, pensando nela, lá quando tinha 20, 21 anos, ela levaria um susto de ver como que tudo deu certo, como que essa caminhada deu certo. Mas por quê? Eu diria para ela, escute as pessoas certas, como realmente eu acabei dando essa, né? Eu tinha que estar aberta para receber esse conhecimento, porque com certeza o meu diretor ele não conversava só comigo, ele conversava com várias pessoas, mas nem todo mundo estava afim. Eu lembro que tinha gente até que tirava sarro dele por causa do jeito, né, dele, dessa preocupação, porque é estranho, né, você ter um chefe que pensa, que se preocupa com você além da porta da empresa, né? É. Então ele foi uma pessoa assim muito especial na minha vida, e isso eu falo com certeza. Mas também eu estava aberta a ouvi-lo, né? Porque não adianta se você não está aberto a ouvir, a aprender, a entender, sabe, a praticar, se Bonito, exercitar, né? exatamente. Porque imagina quando ele me deu um caderno e falou que eu tinha que anotar tudo, até o cafezinho que eu tomava, né? Aí assim, parecia tão absurdo. E hoje, para mim, isso é tão normal, né? Hoje, ainda que eu sou, né? Não, criou hábito, né? Isso faz parte de mim, né? Legal. Então, eu diria para ela, procure se informar, olhe tudo, converse com as pessoas, né? Não guarde só para você, é claro, procure pessoas que você realmente, né, que são confiáveis, que vão te passar informação, que vão te pegar um pouquinho ali pela mão e falar assim, olha, vem aqui, olha, existe essa possibilidade, é assim, 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 existe essa outra, né? Então, do mesmo jeito que eu aprendi a planejar, aí, né, passado um tempo, eu tive a oportunidade de uma pessoa sentar comigo e me explicar como funcionava, já que essa pessoa também me mostrou como que funcionaria um financiamento, né? E Uhum. aí, né, quando eu coloquei os dois, olhei para os dois, eu falei, não, nem pensar, então financiamento eu não quero. E aí eu acabei entrando no consórcio. Ô, Penha, bacana. E o que você falaria, diria, né, para o Marcelo, para o pessoal que está aqui ou que vai ver essa live depois, né? O que você falaria para essas pessoas que ainda, né, a conquista da casa própria ainda é um sonho distante, né? De repente a pessoa olha e fala, para mim isso, né, é um sonho muito forte, porque é o que você falou. O sonho da casa própria, ele te dá alguns poderes, né, que você não consegue nem explicar, né? Ele está numa parte aqui do cérebro que a gente nem consegue explicar, que não tem como falar com palavras, né? Ele te empodera. E aí, o que você diria para essas pessoas? Olha, você sabe que eu gosto muito de ler, né? E eu estava lendo, até estava aqui, até tinha anotado aqui, né? Que é bem aquilo que eu acredito, tá? Que eu diria assim para a pessoa, falei assim, olha, sonhar é maravilhoso, todo mundo tem que sonhar. Nossa, o que seria, né, da vida da gente se não tivéssemos os nossos sonhos? Mas se você só ficar sonhando, não vai te servir de nada, né? Você tem que tomar atitude. Então, é isso. Eu acho que o que aconteceu comigo, né, na época que eu
Eu sonhava, mas eu só sonhava. Eu olhava imóveis, até visitava os imóveis, assim, nem tinha, né? Nem tinha feito nada, mas ia visitar um imóvel, mas não tomava uma atitude. Então, não adianta. Você tem, se você não tem uma pessoa como o José Raul, que eu conheci lá atrás, se não tem uma pessoa como que eu acho que era Alexandre, o nome da pessoa, né? De Da uma pessoa equipe. analista, né, que me deu todo o conhecimento, né, apenas ele foi lá, né, sentou comigo para me explicar como funcionava tudo, assim, preto no branco. Então, se você Uhum. procure que nem assim, você, né, Elisiane, você até tinha me falado que tem que você quer passar isso, essa vivência Uhum. de algumas pessoas, como a minha vivência, para quem não conseguiu ainda, né? E, Isso. e você tem essa experiência, né? Que eu até li um dia aí o teu currículo, eu fiquei até, né, abismada que você tem uma experiência muito boa. Então, eu acho que é isso, acho que você pode ser o José Raul que eu conheci, você pode ser o Alexandre que eu conheci, Uhum. entendeu? E passar para essas pessoas. E o que eu diria para essas pessoas? Estejam abertas, porque, olha, você não Uhum. vai perder nada, você só vai lucrar, tá? Você só vai Legal. lucrar, porque é uma coisa assim rápida, né? Que é o que aconteceu. Eu era uma pessoa, a Maria Penha, tinha medo de tudo. A Maria Penha tinha medo de conhecer outros lugares. Então, eu acho assim que quando eu comprei o apartamento, que eu comecei a ficar mais tranquila, eu pude realizar outras coisas, né? Pude conhecer outros lugares. E Uhum. isso só se deu através disso, desse, assim, eu diria, empoderamento, tá? De ter Uhum. conseguido comprar o meu imóvel. Por quê? Você não consegue fazer mais nada se você tem uma coisa importante. Como que você consegue fazer uma viagem se você mora de aluguel? Aí aquele dinheiro que você vai gastar, que você sabe que não é barato, você, ao invés de você disponibilizar para comprar o seu imóvel, você vai gastar com viagem? Não, está errado. Você tem que pensar, eu acho que primeiro é o teu imóvel, sabe? Aí Uhum. as outras coisas, elas virão naturalmente, tá? Vai Então, acontecer, né? Esse exatamente. desbloqueio, Você tem que ele. ter foco, você tem que ter foco. Se ficar mudando daqui para lá, você não chega a lugar nenhum, é foco. Então, se o seu foco é ter um imóvel, é parar e pensar, onde eu estou errando, né? Onde eu estou Uhum. errando. E aí É. você pode ajudar, né, esse pessoal a descobrir onde que eles estão errando. Porque eu descobri há alguns anos atrás onde eu estava errando, então... Exatamente. E eu vejo muito, né? As pessoas têm sonhos, né? Igual você lá no passado, eu tinha sonho. Aí você fala assim, não, eu vou juntar dinheiro para mim, para realizar esse sonho, tá? E aí falta às vezes um comprometimento direcionado, né? E Exato. eu vejo o consórcio como uma ferramenta para isso. Depois que a pessoa Uhum. passou por todos esses estágios, né, de entender isso, né, que o problema é mais interno do que externo, depois que ela vem, né, igual você, quando você chegou para o consórcio, você já estava pronta. Mas muitas pessoas não Exatamente. chegam prontas. E às vezes em uma reunião você não consegue passar tudo isso para a pessoa, né? Quando alguém conta a sua história igual você fez, é mais fácil para a pessoa entender, de repente ela se reconhece. Então, assim, eu Uhum. te agradecer demais, né, por esse tempo, essa 1 horinha que a gente passou aqui. Eu tenho certeza que vai iluminar aí o caminho de muita gente que está, né, com o sonho aí muito distante ainda. Vai dar aquela aproximada. E eu Uhum. queria aproveitar, né, e falar do encontro que a gente E vai fazer no dia 28 de janeiro, às 20 então, horas. 20 horas. É. É um encontro muito bacana, onde a gente vai explorar mais, com mais detalhes. Então, né, a materialização desse projeto, né, é o pontapé desse projeto. E para a gente é um sonho poder ajudar, né, as pessoas nesse sentido, passar isso,
esse conhecimento e depois ser colecionadores, né, de histórias, histórias assim como a sua, que é muito bacana, muito gratificante. Então, para encerrar, eu convido aí o pessoal que está assistindo essa live ou que vai assistir depois, a gente vai colocar aqui, a produção vai colocar o link para se inscrever, né? Para ser lembrado, coloca lá seu e-mail, que a gente vai mandar todas as credenciais e as informações de como participar. Né? Vai ser 100% online, 100% gratuito, então não pode ficar fora dessa. Se você até agora não conseguiu, né, das formas tradicionais, comprar o seu imóvel, né, vem descobrir o que outras pessoas estão fazendo, o que a Maria Penha fez. Ontem a gente teve a Beth aqui contando também a história dela. Então, tem várias histórias de pessoas que podem te inspirar e te levar aí do ponto A, né, da onde você está aí na casa de aluguel, para o ponto B, para o seu imóvel, para a realização de, não só do sonho da casa própria, né, Penha, mas desse empoderamento, dessa realização depois de, agora eu vou viajar sozinha, né, que eu sei que é o seu caso, agora eu vou viajar o mundo sozinha. Então, essa satisfação, esse sentimento, né, que o imóvel próprio traz, né, para as pessoas, ela está disponível para todo mundo. Então, exatamente. Participem desse evento. Eu garanto que vai valer a pena. Que ótimo, Elisiane. Tenha gratidão imensa, né, pelo seu tempo, pela sua história maravilhosa. Deus abençoe. Boa Obrigada. noite. Fique com Deus e se cuida. Muito obrigada, estou me cuidando, só estou esperando tomar a vacina. Graças a Deus. Tá bom? Tá Obrigada, bom. Elisiane, obrigada pela oportunidade, tá? Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.